não tem como você errar essas competências, porque licença é uma das competências principais que você deve gravar aí na sua mente aí, a respeito das competências do município, certo? Então, conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, certo? Comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros, certo? Então, em regra, né, nós sabemos que em regra a competência é dos municípios, né? Eu digo em regra porque a gente sabe que sempre existem as exceções, mas eu acredito que a banca só vai cobrar aquilo que vem trazendo aqui na lei orgânica e não as exceções. Temos ainda tratando sobre licença, cassar, né? Cassar ou suspender. Cassar aí é retirar aquela licença, né? Você não tem mais o direito de, por exemplo, abrir o seu estabelecimento, de atuar, de continuar com aquela atividade que você vinha realizando, certo? Então, aí houve uma retirada, né, total do seu direito de estar ali com o seu estabelecimento aberto. Agora, suspender é algo mais assim temporário, né? Dada uma suspensão, né, mas você pode voltar para aquela, depois de determinado prazo, você pode, ou de determinada condição imposta pela prefeitura, você pode retornar com as suas atividades no seu estabelecimento, né? Então isso é suspender, mas cassar é de forma definitiva, certo? Como você perdesse aquele direito de estar ali. Já suspender não, você temporariamente está sem aquele direito, mas pode retornar, né? Então, cassar ou suspender licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes, ok? Inciso 22, né? Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários. Grave isso aqui, certo? Que isso aqui as bancas gostam dessa questão aqui. Fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas as normas da legislação federal aplicáveis, né? Então, quando for tratar de atividades, né, de quem é a competência vai ser do município para fixar as condições, né, como deve ser realizada aquela atividade e principalmente o horário de funcionamento, né? Aí para isso, para complementar, eu trouxe aqui só para complementar a aula, que acredito que a banca também não vai, né, cobrar súmula, né, a não ser para a prova de analista jurídico ou de procurador, né, pode ser que ela cobre, mas se for cobrar, é bom que já está aí, já serve para lembrar a quem for fazer para esses cargos. Então, súmula vinculante número 38 e súmula 645 do STF, né, diz que é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, grave isso aí, porque pode ser questão de prova aqui. Pode existir uma alternativa lá, dizendo que é competência do Estado, é competência da União, ou de, seja lá, outro órgão, mas quando se trata de estabelecimento comercial local, a competência é municipal, certo? Então, por exemplo, shoppings, lojas, também bancos, viu gente? Bancos, quem determina o horário de funcionamento de bancos dentro do município da cidade não são os estados, não é, no caso, a União, certo? Então pode até dizer, mas o banco é federal, né? É um banco federal, de âmbito federal, sim, mas está dentro do município, então a competência é do município para dizer tal hora até tal hora e eles têm que obedecer, certo? Porque é súmula vinculante e súmula do STF que tratam da mesma matéria.
Por que eu trouxe isso aqui? Porque mesmo alguma lei dizendo que é competência do Estado, nós sabemos que o que vale no final das contas é o entendimento do STF, certo? É importante estudar a Constituição, é importante estudar leis, mas o que vale no final das contas é a jurisprudência. Para quem ainda não sabe, não tem noção, o que vale no final das contas é aquilo que STF, STJ ou tribunais superiores entendem, certo? Então, por isso que a gente sempre vai mesclando quando a banca exige, né? Isso aqui é mais para complementar mesmo, mas quando a banca exige, a gente mescla tanto a norma, né, que está na lei com o entendimento de jurisprudência, certo? Seguindo, vamos ter o inciso 23, que é organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia. Veja que eu falei agora há pouco, né, voltando aqui, eu falei sobre a questão de fixar as condições e horários de funcionamento. Ora, isso também tem a ver com o que a gente chama de exercício de poder de polícia. Poder de polícia é um dos poderes, né, que é reservado à administração pública, né, que é o exercício de restringir, é o poder, aliás, de restringir bens, direitos e atividades. Não confunda isso aqui com o poder da polícia, não tem nada a ver com a polícia que é chamada de polícia judiciária, aliás, que é a PM, a Polícia Civil, a Polícia Federal, não tem nada a ver com essa polícia. Essa polícia que nós vemos nas ruas são as polícias que restringem pessoas e tratam de matéria criminal. Agora, a polícia administrativa, que são os agentes públicos que são investidos, né, do poder de polícia, esse poder de polícia restringe bens, direitos e atividades. Significa que ela pode chegar no estabelecimento desde que exista um motivo, né, que exista ali uma irregularidade, uma ilicitude, ela pode chegar, no caso, o município, por meio dos seus agentes, pode chegar e pode fechar determinado estabelecimento, tirar a licença, cassar a licença, como nós vimos no inciso passado, apreender determinados bens, porque é restrição de direitos, bens e atividades, certo? Então, serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia. Inciso 24, fiscalizar peso, medidas, condições sanitárias dos gêneros alimentícios em seus locais de venda, observar a legislação federal pertinente, certo? Então, mais um exercício do poder de polícia. Toda vez que você vê fiscalizar, vai estar relacionado ao exercício do poder de polícia do município, ok? Inciso 25, dispor sobre depósito e destinação de animais e mercadorias apreendidas. Veja que também aí tem a ver com esse poder de polícia, que aí ele apreende, né? E aí agora é ele quem vai dar a devida destinação, certo? Inciso 26, dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, também relacionados com o inciso anterior, né? Guarda, vacinação, captura de animais que estão muitas vezes nas ruas, né? A questão aí se inclui também a questão da castração, né? Muitos animais procriam muito e às vezes trazem prejuízos, perturbam, e o fato muitas vezes de estarem muitas vezes passando maus tratos, abandonados no meio da rua, é porque não existe um controle, né, de castração, de controle, né, de cuidado com as espécies, né, principalmente gatos e cães que vivem aí nas ruas. Então, é competência do município também tratar desses animais, né, com a finalidade de controlar e erradicar moléstias e que possam ser portadoras ou transmissoras também, certo? Então, essa é mais uma competência. Inciso 27, agora, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar
e fiscalizar a sua utilização. Então aqui trazer ali sinais, né, placas de sinalização para a questão do trânsito nas vias urbanas e estradas municipais. Inciso 28 é regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário, os pontos de paradas obrigatórias de veículos de transporte coletivo, né? Então, estabelecer ali onde são as paradas de ônibus, né? Onde são ali também a questão dos logradouros públicos, né? O perímetro urbano, né? A questão das medidas, dos limites, né? Da questão urbana. Temos o inciso 29, que é fixar, aliás, e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito e de tráfego em condições especiais, que são aquelas zonas em que se deve manter silêncio, né? Mesmo passando o trânsito, mas deve passar com moderação, né? Sem buzinar, né? Principalmente perto de hospitais, de igrejas, né? De escolas, deve se manter, são as chamadas zonas de silêncio. Então, sinalizar naquele determinado local que o carro deve passar ali sem fazer muito barulho. Então, isso é uma competência do município. Inciso 30, nós estamos chegando ao finalzinho, certo? Inciso 30, regular, aí que temos vários verbos, certo? Mas aí também temos a dica aqui: regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar. Veja que nós temos aqui, né? Temos 3, 4, 5, 6, 7 verbos, né? Parece que eles juntaram todas as competências aqui. Então, conforme o caso, aí temos aqui os serviços de. Então, veja aqui, todas as competências aqui que está destacado em amarelo se referem a serviços, ok? Então essa é a primeira dica, se refere a serviços. Quais são os serviços? Transporte de passageiros, funerários e cemitérios, né? Mercados, feiras, matadouros públicos. Aí temos construção, conservação de estradas, ruas, vias, caminhos públicos, caminhos municipais, aliás, serviços de iluminação pública, afixação de cartazes e anúncios, utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Então, é um grupinho, né, digamos assim, um grupinho de serviços, né? Então, esse grupinho de serviços é competência do município regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, tá certo? Então, tente gravar aí, né, pelos serviços, você tenta lembrar dessa quantidade aqui de verbos, ok? Agora, inciso 31, regular condições de utilização dos bens públicos de uso comum. Vamos fazer agora aquela revisãozinha, quais são os bens públicos de uso comum, né? Você está lembrado? Lembre que eu falei de 3 tipos de bens públicos. O primeiro é esse, né? Bem público de uso comum. O segundo é bem público de uso especial. E o terceiro, bem público dominical ou dominial, né? O de uso comum, o próprio nome já dá a dica aí para você. É aquele que comum tem a ver com todos, né? Aquele que todos utilizam. Então, exemplo daí, né? Temos as praças, as ruas, né? As calçadas, os mares, os rios, são bens públicos de uso comum do povo, né? Então, quem vai regular a utilização, né? Não é porque é do povo que qualquer um faz o que quer, né? Existe uma regulamentação de utilização, até porque pode haver uma confusão, né? Nós temos lá no artigo 5º, por exemplo, a questão das reuniões em praças públicas, em locais públicos, né? É necessário que haja uma comunicação, que haja um pedido de autorização da prefeitura, certo? Para que eles possam estar ali naquele local, porque se tiver outra reunião no mesmo local, na mesma hora,
né, pode haver uma confusão. Então, veja que há uma regulamentação pela prefeitura, certo? Muito bem, seguindo fixar, inciso 32, fixar os locais de estacionamento público, principalmente para táxi e veículos de lotação, certo? Estabelecer, inciso 33, servidões administrativas, mais uma vez, voltando à aula 1, falamos sobre uma das formas de utilização de bens públicos, são as servidões administrativas, né? Necessárias à realização dos seus serviços, bem assim, dos seus concessionários. Inciso 35, 34, aliás, adquirir e alienar, mais uma vez, os bens na forma da lei, competência do município. E por último, inciso 35, chegamos no finalzinho dessas competências, né? Assegurar, na conformidade da legislação, a expedição de certidões, quando requeridas as repartições municipais para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, né? Certidões a respeito, né, de várias situações ali que seja de relevância, né, de direito da pessoa ali que está querendo aquela informação. Então é direito, aliás, é competência do município, certo? Então terminamos aqui as 35 competências, né? Veja que não foi tão difícil como você imaginava, né? E agora nós vamos pular aqui, né, essa parte para a aula não ficar tão extensa, né? Isso aqui são os parágrafos, mas aí são só algumas complementações, né? E vamos aqui trazer a dicasinha da aula de hoje, que é a famosa tabela de competências por palavras-chave. Essa tabelinha é só apenas uma ajudinha, né, para ver se a gente consegue decorar, certo? Isso aqui ninguém vai aprender de verdade, isso é decoreba mesmo, essa parte de competência. Então, a dica é pegar apenas, de todas essas 35 competências, apenas as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? São o essencial das competências. Então, eu tentei enxugar no máximo, né, essas competências e pegar apenas aquelas palavras essenciais que, por meio delas, né, a partir delas, você vai conseguir lembrar do restante das competências. Então, vamos lá, né? Esqueça isso aqui, eu coloquei isso aqui só para complementar, mas o que vale, na verdade, essa segunda coluna aqui que você tem que decorar, ok? Então, assunto de interesse local, né? Legislação federal e estadual, plano plurianual, orçamento anual, lei de diretrizes orçamentárias. Veja que são só as palavras-chave essenciais. Tributos municipais, suas rendas, tarifas ou preços públicos, distritos, organização, administração e execução de serviços municipais. Então veja que você vai lembrando, né, por essas palavras, das competências, daquilo que tem a ver. Quando você lembra, por exemplo, de tributos municipais sobre rendas, você consegue lembrar de que esses tributos, quem vai instituir, quem vai cobrar e quem vai aplicar são os municípios, certo? Então é só um exemplo de como essa tabelinha funciona, né? Eu não sei se funciona para todo mundo, certo? Eu não estou dizendo que funciona para todo mundo, mas pelo menos me ajuda muito em questão de estudo para concurso, e aí aquilo que funciona para mim, eu vou passando para os outros, né? Se funcionar para você também, ótimo, certo? Se você tem outra forma de decorar, de aprender, de fixar, não tem nenhum problema, o que importa é que funcione para você, certo? Temos aqui administração, utilização e alienação dos bens públicos, quadro, planos de carreira e regime jurídico dos servidores públicos, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, programas educacionais e culturais, né? Gestantes, crianças, adolescentes, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais. Então veja, são várias figuras, né? O bom mesmo, né, seria se tivesse como a gente colocar figuras, né? Porque aí a gente ia vendo, mas isso aqui também serve, certo? Temos ainda
Seguindo aqui, participação popular. A gente falou várias vezes sobre essa questão da participação popular. E aqui eu já lembro, ó, iniciativa popular, plebiscito, referendo, audiências públicas, né? Temos ainda serviço de atendimento à saúde da população, uso, parcelamento e ocupação do solo, normas de edificação, parcelamento, arruamento, zoneamento urbano e rural, programas de desenvolvimento urbano, né? Limpeza das vias, logradouros públicos, destino do lixo domiciliar, distrito, resíduo de qualquer natureza. Isso aqui, você pode tentar reduzir isso aqui, se você quiser, numa palavra só, né? Sujeira ou lixo, que aí vai lembrar a você de que tudo aqui, tudo isso aqui, todas essas palavras dessa competência está relacionado à sujeira, a lixo, certo? Então é uma dica. Licença, né? Conceder e renovar. Outra licença que é caçar, suspender, né? Aí temos atividades urbanas, serviços de fiscalização, peso, medidas, condições sanitárias. Temos depósito de destinação de animais, registro, guarda e vacinação de animais. Veja que tudo está relacionado a animais, essas duas. Vias urbanas e estradas municipais, utilização de logradouros públicos, zonas de silêncio de trânsito, tráfego em condições especiais. Então veja quantas coisas nós temos aqui, né? Eu acredito que ainda temos aqui, né? Fixar e sinalizar, eu acredito que é aqui, zonas de silêncio e trânsito, né? E tráfego em condições especiais. Temos serviços de aí são aquele grupo que trata de vários serviços, né? Então coloquei só os serviços, né? Transporte, passageiro, funerário, cemitério, mercado, feira, matadouro, construção, conservação de estradas, ruas ou caminhos públicos, iluminação pública, a fixação de cartazes e anúncios, utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda, né? Então, temos ainda as 5 últimas, que é condições de utilização dos bens públicos de uso comum, locais de estacionamento, servidões administrativas, bens e, por último, expedição de certidões. Então, são só as palavrinhas principais, o que eu chamo de palavras-chave. E aí você vai lendo, né? Isso aqui, na véspera da prova, vai dar uma ajudinha muito grande, porque você não precisa ler todos os 35 artigos. Com essa tabelinha, você vai só passando o olho em cima dessa segunda coluna. Eu acredito que na hora da prova, o que cair ali, você vai lembrar, porque a nossa mente ela funciona assim, tá certo?